Olá, hoje nós vamos falar sobre a quarta aula do módulo 14, que trata de polinômios e equações algébricas. Vamos falar da definição do teorema fundamental da álgebra, da teoria do teorema da decomposição e das relações de Girard. Nosso objetivo nesse assunto é aprender a resolver uma equação algébrica. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Então, equações algébricas, definição. Ora, a equação algébrica é toda a equação da forma A0 x elevado a n, A1 x elevado a n menos 1, A2 x elevado a n menos 2, etc., até a n x elevado a 0, que vai diminuindo o expoente do x, né? Vai ficar n menos n, que seria 0, onde n pertence aos naturais sem o 0 e aí pertence aos complexos. Reparem vocês que na equação algébrica o AN, o AI, o A0, o A1, o A2, etc., são números complexos, então eles podem ser nulos, tá certo? Então eu posso, por exemplo, ter 3x3 mais x, no caso o x2 não vai aparecer, o coeficiente do x2 é 0, tá certo? Então ele pode ser 0 também, só não pode ser 0 o coeficiente do termo de maior grau, senão vai baixar o grau da equação que vem do polinômio, tá certo? Então, teorema fundamental da álgebra. Toda equação de grau estritamente positivo admite no campo complexo pelo menos uma raiz. Então, repare, qualquer equação, toda equação de grau estritamente positivo, isto é, grau 1, 2, 3, 4, etc., admite no campo complexo pelo menos uma raiz. Tá certo? Toda equação tem que ter pelo menos uma raiz. As duas, pode ser 3, pode ser 4, podem ser duplicadas, por exemplo, 2, 2, 3, 3, 5, 4 vezes, mas tem que ter pelo menos uma raiz no campo complexo. Tá certo? O teorema da decomposição. F de x, no caso é o polinômio, vai ser igual a 0x menos R1, Rx menos R2, x menos R3, onde R1, R2, R3, Rn são raízes da equação. Então, se eu souber as raízes, posso decompor o polinômio num produto de binômios, onde o coeficiente A0, que é o coeficiente do termo de maior grau, e sai multiplicando pelo x menos uma raiz, x menos a outra raiz, etc., x menos qualquer raiz. De 2 e 3 concluímos. Toda equação estritamente positivo, de grau estritamente positivo, admite no campo complexo pelo menos uma raiz e no máximo n raízes, o que nós acabamos de falar. Se a equação é do quarto grau, ela vai ter pelo menos uma raiz real, tá? Mais para frente nós vamos ver, se ela for de grau par, as raízes podem ser complexas também, mas se ela for de grau ímpar, somente uma, no mínimo uma, aliás, é um número complexo, é um número real. As outras raízes podem ser imaginárias. Isto é, se eu tiver uma equação qualquer do quinto grau, uma raiz tem que ser real. As outras 4 podem ser complexas, até porque se o número complexo é raiz de uma equação, o conjugado dele também é. Tá? Então, por exemplo, se 2 mais 3i é raiz da equação, 2 menos 3i também é. Tá?
Então, para cada raiz complexa, o conjugado também é raiz. Certo? Bom, somente reforçando. Equação algébrica é toda equação do tipo A0 x elevado a n mais A1 x elevado a n menos 1 mais A2 x elevado a n menos 2 mais a n x elevado a 0, onde n pertence aos naturais sem zero e aí pertence aos complexos. E aí aquele reforço. Toda equação de grau estritamente positivo admite no campo complexo pelo menos uma raiz. Você não pode ter uma equação sem raiz, tá? Complexa. Se for uma equação que não seja uma raiz que não seja complexa, pode ser que sim, pode ser que não tenha nenhuma. Muito cuidado. Às vezes a gente vai resolver uma equação de segundo grau e quando o delta dá negativo, lembram? Quando o delta dá negativo, a gente diz que a equação não admite raízes, admite sim. Vai admitir duas raízes complexas, uma conjugada à outra. Tá certo? Se uma for 4 mais 5i, a outra vai ser 4 menos 5i. Muito cuidado. Não podemos dizer que uma equação não tem raízes. Obrigatoriamente tem pelo menos uma raiz no campo complexo. E se eu tiver um polinômio e quiser decompô-lo, basta que eu saiba quais são as raízes, pego o coeficiente A0, que é o coeficiente do termo de maior grau, e multiplico pelos binômios x menos 1, x menos a outra, x menos a outra, e temos o polinômio total. Se igual a zero, a raiz total, a equação total. Toda equação de grau estritamente positivo admite no campo complexo pelo menos uma raiz e no máximo n raízes. Nos exercícios vamos deixar isso muito mais claro, tá ok?